Galerinha, estamos aí para mais um Syncap semanal do Círculo Originário, né? Para quem não sabe, o Círculo Originário está sempre se originando na dinâmica do RE, porque o RE, Recursos Gerativos, né, é um protocolo cybercultural, ele não é, mais uma vez, né, ele não é um projeto, uma instituição, uma organização, uma associação, ele é uma dinâmica constante de animação em rede, né? Que a gente chama de netweaving em inglês. Ou seja, você está sempre evidenciando a proposta de valor, do que ele está aí existindo para o quê, né? E, e é muito interessante, porque cada um, né, no tempo do seu tempo, se apropria, toma conhecimento e se apropria ou não, né, dos seus 8 paradigmas que estão interrelacionados, são interdependentes. Toda essa visão crítica que emerge com a dinâmica de mapeamento crítico e básico que a gente vem fazendo, os matriciamentos de geração de riqueza, né, os blueprints, a gente chama de blueprints Web3 Regen, que aos pouquinhos estão acontecendo, né, onde a piscina comum de recursos compartilháveis é o default, né, digamos assim, é a maior referência. Quer dizer, é o grande primitivo cybercultural em termos de matriz de geração de riqueza do RE, é a piscina comum de recursos compartilháveis, né? E as experimentações que a gente vem fazendo delas, né, desde 2022 para cá. Então, é compreensível ao longo desse tempo todo, tá, que o grau de compreensão do que está se propondo a fazer aos poucos ele vai sendo apropriado de formas e tempos diferentes, com perspectivas distintas, ou seja, realmente buscando aí trabalhar com a complexidade, com a diversidade da complexidade, que não é uma tarefa fácil, tá, gente? Isso eu falo de cadeira, assim, para quem esteve envolvido aí, com a disseminação do próprio conceito, né, de ciberespaço nos anos 90, 80 para 90, com a disseminação do Linux, do Tor, enfim, estive envolvido com tudo isso durante muitos anos, e não é uma coisa assim que cai do dia para a noite. A própria incompreensão, né, da internet como esse exoesqueleto, né, essa coisa, essa extensão da nossa capacidade imaginativa nesse espaço abiótico que é o espaço cibernético, né? Então, tudo isso é muito interessante, mas faz parte da proposta, né? Faz parte da essência do que nós estamos falando fazer. Então, obviamente que uma dinâmica como essa sempre vai gerar muita incompreensão, sempre vai gerar muito ruído, mas sempre vai gerar um atrito co-criativo e construtivo, né? E essa incompreensão se deve justamente a esse caótico que é um pouco, que de vez em quando ele é caótico, né? Ou não. Mas ele sempre vai encontrar, você sempre vai encontrar aqui uma dinâmica, né? E sim, com certeza. Você sempre vai encontrar aqui uma dinâmica, o Gustavo acabou de falar que o caótico é parte do processo, eu concordo, é isso mesmo. É aquela coisa das sujidades, né, que tem no volume caudaloso do rio, né? O rio tem um volume enorme de sujidades e, e de coisas que às vezes não fazem o menor sentido, ou que podem fazer sentido, ou que são contrafluxo, enfim. Então, é isso. A beleza dessa dinâmica é que ela é uma dinâmica que é naturalmente superposicionada, ou seja, você está falando de alegria e dor ao mesmo tempo, você está falando de expansão e contração ao mesmo tempo, né? Você está falando sempre, você está trabalhando com as nuances da complexidade, então isso também é um fator bastante desafiador. Mas a gente está conseguindo, acredite ou não, aos poucos, fazer com que esse protocolo exista de fato como protocolo, né, cybercultural. Está começando a criar uma cybercultura em torno dele, e essa cybercultura é bastante diversificada. A gente vai buscar, a ideia é continuar fazendo o que a gente está fazendo na realidade. Evidentemente que com a gente dando vida ao wiki, essa proposta desse agente de IA, que a gente já vai trabalhar ele melhor, que a gente começou a trabalhar, mas não terminou de trabalhar, vamos começar a trabalhar ele melhor. Ele vai com certeza
vai com certeza. É isso aí, querido. Vai com certeza facilitar, entre aspas, tá? Facilitar a compreensão e aderência da sua proposta de valor, né? Com certeza absoluta, tá? E sempre lembrando que é uma coisa que acho que as pessoas não se dão conta, é a história do Yin e Yang, né? O Yin não existe sem Yang, o Yang não existe sem Yin. Então, o negativo não existe sem o positivo, né? Então, o Regen não existe sem o Degen, né? Exatamente. Tem um pouco do taoísmo aí nessa dinâmica. Então quer queira ou não, o Rerê, para poder lidar com a sociedade que nós criamos, ele está aí para interfacear, né? Com tudo e com todos, né? E ele é baseado num princípio que, pelo menos da atividade de hacker que eu faço há tanto tempo, né? É muito cara, que é a atividade do White Hat, né? Do chapéu branco, do hacker ético, que é justamente da abertura radical, do Open Radicalness, né, em inglês. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com essas dinâmicas, né? Sempre vai haver, tá? Isso aí é de praxe, sempre vai haver diferentes tipos de apropriação, né? Isso aí não tem como fugir. Vai ter, aliás, a ideia é essa, que haja uma apropriação, mas que essa apropriação, evidentemente, ela seja uma apropriação que some, né, agregue a cultura do usufruto comum, né? Então, ela somar, ela agregar a cultura do usufruto, a cultura do commons, e não que ela seja só para uso privado. Nesse sentido, para o uso privado, tem toda uma dinâmica que a gente tentou dar vida em 2024, mas que não conseguimos, que foi da vida, né, a desaceleradora do Rerê, que é a regeneradora, né? Que tem uma dinâmica, que tem uma atuação chapéu vermelho, né? Red Hat. Né? É uma coisa que eu joguei uma energia, tá, gente, esse final de ano, e a gente de repente vai começar a fazer algum trabalho bacana a partir de 2026 nesse sentido, tá? Para vocês terem uma noção, uma ideia. E é isso. Mas por que eu fiz essa abertura dos trabalhos dessa forma, né? Eu acho que é para justamente quando a gente for comentar agora, né, sobre essa piscininha comum, né, que a gente fez a ignição com a criação aos 45 do segundo, lá para o pessoal que foi para o Dev Connect, 2005, assim como a própria experiência de Retom, que não acabou ainda, a gente ter isso em mente, né, tudo isso que eu acabei de compartilhar em mente, quer dizer, trabalhar com essa perspectiva, né, que eu acho que é importante. Bem, então vamos então começar a fazer aqui um check-in, né? Começando por mim mesmo. Então, gente, estou aí. Por mais pranema que eu faça, eu faço pranema todo dia, tá? De manhã e de noite, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir. Para quem não sabe, são técnicas de respiração profunda. Eu tô basicamente no 110, eu brinco de 110 volts, né? 110, mas pelo volume de coisas e pelo fluxo, né, de final de ano, eu sinto os picos de 220, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou internamente, né, super ancorado em mim, né, eu consigo me ouvir, eu consigo me ver, eu consigo me tocar, eu não me sinto dissolvido, vamos dizer assim, né? Eu estou sentindo, né, as tensões energéticas, né, de como quando a gente começa, né, digamos assim, finalizar, né, ir para um fluxo de final de ano, assim, das coisas, né? Então, mas eu estou chegando muito bem, estou chegando com uma boa saúde mental, né? A minha saúde física não está lá grandes coisas, eu preciso dar uma olhada nela melhor, para ainda nesse ano, para olhar para 2026. Tá certo, Gustavo. Então é isso. Então é assim que eu estou chegando. Nesse sentido, eu vou passar para o meu querido Azul Solar Rio de Janeiro, ou mais conhecido como Giuseppe, para ele fazer também o check-in dele. Como é que você está chegando, querido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu chego bem porque passei um final de semana com a minha família e num evento que eu divulguei para todos aí, uma oportunidade para quem está no Rio de Janeiro de manter a forma física,
e mental, né? Teve uma aula de yoga com a minha filha, que está grávida, está com barrigão, eu acho que eu botei a foto aí, e ela está trabalhando, né? E depois teve uma atividade física. Quando tiver outra oportunidade, eu vou convidar a todos e eu passo a palavra para o Gustavo. Obrigado. Olá, olá. Estão ouvindo bem? Deixa eu ver se eu estou apresentável. A minha câmera não está, peraí. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Pode ir, Gustavo. Tentando colocar a câmera, estava tentando colocar a câmera, mas beleza. Ok, fechei. É isso, você sabe que se eu começar, a minha apresentação não dá. É isso, eu chego bem, tenho um monte de coisa para falar sempre, mas seguindo o protocolo, devolvo a você. Então tá, Gustavo, querido. Vamos passar então pro Catita Yara aí. Eu não sabia que Vamos eles ver. estavam aí, estou com o Catito, com o Catito. Então tá pro Catito. Então vamos lá, Catito, querido. Clarkson Buriti. Claro que são. Boa tarde, pessoal. Salve, salve. Chego, chego, chego com a intenção de uma bateria 220, off-grid, mas eu confesso que tô tipo essas baterias de lítio, que é muita propaganda, e na hora do vamos ver, é melhor deixar ligado na tomada. Mas sigo assim, sentindo, achei interessante a colocação, sinto assim também, algo, algo no ar, né? E nossas anteninhas de vinil ultrassensíveis não por acaso captam, né? E convido a nos lembrarmos que muito do que a gente sente não precisa necessariamente ser nosso, né? Tão curioso que às vezes nem os pedir qual o pensamento que a gente está a fim de seguir. Não precisa seguir nenhum. Então, legal demais. É bom falar para os outros, né? Que a gente fala consigo mesmo, sim, muito agradecido pelo momento de espelhamento. Fico muito feliz por termos essa oportunidade. Te amo, filha, que você sincronizou aqui também. A gente não está no mesmo lugar. Então, passo a palavra para a Yara, celebrando imensamente. Opa, o Gustavo levantou a mão aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Acho que foi para isso que ele levantou a mão na fala do amigo. Depois da Yara eu falo, Na depois da fala Yara eu do falo. amigo. Tipo, Tá bom? amigo. Ali- Saudade de vocês, pô, cara. É, vai abrir o vídeo! Vai abrir o vídeo! E aí, Positive Vibration! É isso aí, meu irmão! Bom demais. Então, celebro a todos nós o nosso momento de aqui estarmos sempre presentes e dedicarmos ao que aqui viemos, né? Então, passo a palavra e ótima tarde para todos nós. Passo a palavra para ti, Yaya. Oi, gente. Dá para me ouvir? Totalmente. Vai fundo. Ah, não, perfeito. Chego bem. É, chego bem. Assim, meio, meio termo entre animada e frustrada, eu acho. Mas, assim, é uma frustração que faz parte do processo, né? Mas, enfim, chego bem e não tenho muito para falar. Passo a palavra para o Vini. Eu acho que todo mundo já falou, né, Vini? Mas eu queria fazer um adendo. O Gustavo Eu quer se falei, manifestar. Vai lá, manda ver. essa fui eu, hein? Regê não existe sem da Ah, sim, gente. sim. Como se fosse reclamando a autoria.
E aí o comentário do Catito, e até o próprio Vini fez uma entrelinha, quanto a autorias, etc. E eu sou de acordo. Eu sou de acordo de que não é algo que fui eu, né? Até os próprios pensamentos que a gente acreditamos ser nossos, né, de fato não são. E aí seria, assim, uma forma de eu estar expondo o 8 ou 80, né? Ou é algo que é de todos, o conhecimento, ou se vai brincar de autoria, eu estou dizendo isso, sabe? É somente para levantar o assunto, para instigar o assunto, que é, se nós humanos construímos o conhecimento ao longo do tempo, de dar muitas vidas, etc., né? Então é de todo mundo e não é das empresas, é o mesmo assunto. Então eu fiz com essa interface, né, de amostra. Não foi para reclamar a autoria exatamente, né? Usando como fator de exposição. Era isso. Entendeu? Entenderam? E aí pode continuar. Era esse o meu comentário, que eu não queria ficar exposto dessa maneira. Tá bom? Tranquilo, querido. Tranquilo. É, galera, vamos começar por essa última experiência, tá? Da dignição e cocriação. Vocês podem reparar que eu não falei dinamização, tá? Ignição e cocriação dessa piscininha comum que a gente fez aos 45 do segundo, né, para a rede suportar, fazer uma coordenação, rede suportar quem se fez presente no DevConnect lá em Buenos Aires, na Argentina, porque eu acho que é um tipo de, como é que se diz? É um tipo de exercício que eu acho que é lúdico, né? Além de crítico, ele é lúdico, ele é importante para a gente perceber como é que essas dinâmicas, fazer, tipo assim, fazer uma espécie de teste de estresse, né, dessas dinâmicas, né? Como é que uma dinâmica como essa, se uma dinâmica como essa, ela cabe em qualquer espaço-tempo, né? Tipo assim, por exemplo, como eu falei, a gente fez os 45 do segundo, né? Faltando, sei lá, um final de semana antes do pessoal ir viajar, né? Um dia antes, um ou dois dias antes, acho que foi um dia até antes, um ou dois dias antes do pessoal começar a ir para lá, né? Então, eu acho que é importante a gente tem feito isso desde o 22 para cá, para quem não sabe, a gente tem sempre fazendo a colheita, né? Fazendo uma reflexão conjunta de cada uma dessas piscininhas. Para quem não sabe, as piscininhas são temporárias, né? As piscinas comuns é que são constantes, as PCDR6. Então, eu acho que vale a pena pra caramba, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui, torçam, por favor, rufem os tambores. Gustavo, você continua com a mão levantada ou você quer falar alguma coisa antes de eu começar aqui a fazer o... Hein, Gustavo? Notou o que eu disse aí, não foi, Vini? Oi? Notou o que eu escrevi aí, não foi? Eu não notei, porque eu estava tentando abrir aqui o negócio. Como uma dinâmica como a do Pablo, né, que ele mandou imagens, e imagem vale mais do que palavras, né? O cara tá em contato direto com o que é praticamente um dos pilares, né, do conhecimento ancestral e a relação nossa com o ancestral, e vai ficar com pouca visibilidade em detrimento de dinâmicas que, assim, são consonantes com o mercado que a gente já conhece e que a gente critica. Da É, Ethereum e etc e tal. São corporações que, o, né, eu é, acho muito grave essa não existe aí, percepção. existe aí várias questões que assim, a gente não vai, se a gente se parar para conversar sobre elas especificamente, né, e não é só sobre o Pablo, tá? Tem outras dinâmicas também tão relevantes quanto, né, que de repente não ganharam aderência ao longo do tempo. E você pode pensar isso de várias formas, entendeu, Gustavo? Assim, não uma só forma, várias formas. Não, é Mas complicado eu, trazer esse tema assim, e eu trouxe realmente no início, de uma forma que quebra a árvore do processo. Mas é, é pertinente e eu acho que deve ser prioridade mas, mesmo.
Eu falaria de Mas, mim, mas eu perderia o sentido, né? Perderia o sentido, mas a dele é impressionante, não, assim. aí que tá. Primeiro, enfim, a gente teria Não que tem conversar argumentação, sobre. não tem argumentação. Não, eu não quero argumentar. Primeiro que a gente teria que. Você está Primeiro a gente entendendo que eu teria. estou assim, não dá para você ceder agora um espaço para isso, mas é de fato o que é o Não, eu Pac-Man. concordo, eu não estou discordando. Eu acho que faz parte das assincronias, das sincronias, dos Os ruídos, dos pontos críticos, barulhos. pontos É, críticos. faz parte de um monte de coisa, cara. Mas, gente, eu acho que isso que você acabou de falar é uma coisa que vale também muito a pena com a gente conversar. Entendeu? Mas vamos lá, vamos partir para a gente poder dar uma olhada na piscininha aqui que a gente criou. Um momentinho só. Abriu aí, galera? Torcer aí para que possa abrir, porque de tarde aqui a banda não é nada larga. Infelizmente. Quando abrir aí, vocês me dão um toque, por favor. Vou até tirar o meu vídeo aqui. Abriu, galera? E se quando, Vini, houver a sua intenção de continuar, por exemplo, no tema, você pode, inclusive, eu não sei como dizer, usar o... É o que eu faço. A vida que eu vivi me capacitou para ver essas inconsistências. E não é somente essa. Né? Se você está com dificuldade, por exemplo, de iniciar, já é uma coisa que eu faço habitualmente, de iniciar entrelaçado às outras. O seu assunto de agora, por exemplo, se eu fosse comentar do assunto do Pablo, ele seria também contemplado, por exemplo, porque já é uma forma natural do meu funcionamento mental. Quer um exemplo? Por exemplo, esses gastos de viagem, de alimentação, etc. e tal, as pessoas se inscrevem ou se dispõem voluntariamente, e não é voluntariamente, mas elas fazem jus a esses recursos. E que, honestamente, criticamente, na prática, não haveria a necessidade de gastar 3, 4, 5 vezes com, sei lá, uma passagem para que a pessoa, por exemplo, tem a situação, vamos lá, o cara sai do Nordeste, aí vai para o Rio de Janeiro, né? Todo o custo multiplicado não sei quantas vezes, em busca de um custo muito menor diário. Esse custo menor diário, ele poderia ser contemplado realmente de forma debatida em conjunto, exposta em conjunto. As pessoas que se beneficiam do processo de ir até o DevConnect, elas não precisavam ir para que fizessem jus ao recebimento de recursos. Precisava sair e gastar para poder receber alguma coisa. Por exemplo. É um gasto multiplicado 5, 6, 7 vezes, 8, 10 vezes para justificar uma necessidade que custa um X. Eu estou falando assim, a parte tecnicamente falando. É importante o DevConnect, é importante o Ethereum, etc. O que seria mais importante? Mais do que importante do que Ethereum, DevConnect, etc., seria, por exemplo, um sistema leve, simples, que todo mundo acessasse e pelo grupo, com um arquivo HTML, simples, etc. E que tivesse, por exemplo, a DLT leve. O Pablo, por exemplo, usar lá no processo que ele está desenvolvendo. E também, por exemplo, poderia ser usado dentro do processo do DevConnect. Não é uma coisa que eu tenho conhecimento técnico de codar e etc. Mas a prova de conceito do processo, eu compartilhei aqui no dia do DevConnect e insisti que fosse, Vini, abre aí o processo, abre aí o arquivo, etc. Não era, por exemplo, você me pedir explicação como é que funcionava o back-end. Eu não ia saber explicar. Mas era uma demonstração de que tudo que a gente está fazendo podia ser registrado em DLT de maneira
que não se apagasse de maneira auditável, simples, leve, que roda no relógio, que roda no 486, e que excluiria até uma empresa, um processo grande como é Ethereum, como é Microsoft, como é todas as outras. Né? Nós, livres com coisas simples. Né? Eu não fugiria do contexto ao lidar com as questões que você estava querendo agendar para algum dia lidar. Né? Já é um funcionamento normal. Eu acho que tudo faz parte. Continue. Não sei se faz sentido para você ou para as pessoas que estão aqui. Não, faz sentido sim. A gente já fez, Gustavo, várias experimentações, lá mesmo em 2022 e isso em 2023. A gente fez experimentações, antes mesmo de você ter, por exemplo, um protocolo como Karma Gap ou HyperCerts, né, que foram surgindo aí ao longo do Isso, finalzinho de isso. 2023 para 2024. A gente estava trabalhando com diferentes plataformas, a gente estava trabalhando com uma novidade então, que era o NFT dinâmico. A gente já fez várias experimentações. O Catito era interessado por DAO antes de blockchain, ele não conhecia blockchain, mas já era um entusiasta de DAO. Eu só soube disso quando eu me aproximei dele, que um assunto era um assunto e outro assunto era outro assunto. Né? O É, conhecimento dele via de... Então, então nós aqui assim, temos esses... Sim, consiga. essa questão tecnológica do on-chain, né, de estar registrado, ela continua permanecendo porque, pelo menos na minha perspectiva, na minha concepção, o desafio maior é o entendimento do que nós estamos nos propondo a fazer, né? A conscientização qual é a proposta de valor de uma piscina comum de recursos compartilhados, o que está por detrás dessa dinâmica, né? E a gente conseguiu, focando em cima disso, a gente conseguiu, com o tempo, né, entender que quando se compartilha um recurso, né, seria legal categorizar que tipo de recurso está sendo compartilhado. Né? Então a gente veio com essa nomenclatura, se ele é abundante, empático e condicionado, por exemplo, né, com os anos, com o tempo. Outra coisa que a gente percebeu é dividir essa dinâmica em fases. Né? Fazer ignição significa olhar as necessidades, demandas, oportunidades, desafios. Né? Por que você quer gerar essa piscina? Né? Para que ela vai existir? Né? E essa divisão de uma piscina constante, né? Uma piscina comum, recursos compartilhados constantes, recorrente, para uma piscina temporária, que se chamou de piscininha. Quer dizer, então isso tudo foi surgindo com a exploração. E sempre mais preocupado, né, nesse aspecto da interação mesmo, da dinâmica interativa, da dinâmica da interação entre as pessoas, né, do exercício da E empatia. diga-se de passagem, você é talentosíssimo e eu não tenho, assim, as críticas que eu tenho ao sistema não são as críticas semelhantes ao que eu conversaria com você, do que você vem fazendo e faz, que é a sua essência, que é esse mantenimento desse fluxo, dessa comunicação, etc., que não é a mesma coisa, para mim, do protocolo do Rei, por exemplo. Para mim são diferentes. É, é aquela coisa, né? O Rei não foi, mais uma vez, o Rei foi fundado, ele foi co-inicializado por mim e por mais 4, 5 pessoas, né? Lá em 2022. Né? Então, ele tem, obviamente, o imprint, digamos assim, dessas pessoas que co-inicializaram. Algumas se mantiveram, outras não, né? Mas muito do que foi compartilhado logo no início está fazendo parte dessa essência até hoje. Obviamente que eu trago comigo, Gustavo, toda uma experiência de fazer isso há muito tempo, né? Dedicar uma boa parte da minha vida para isso, então, e entender, né, que uma dinâmica como essa não nasce do dia para a noite, ou seja, ela é uma dinâmica de longuíssimo prazo, ela não tem como ser diferente, tá? Realmente não tem. Mesmo nesses tempos acelerados que a gente vive, né? E de colapso civilizatório, vários colapsos estão acontecendo, mas não tem como ser. Ela naturalmente, por ser orgânica, por ser interativa, por ser caudalosa, por ser caótica e caórdica, enfim, ela demanda esse tipo de approach, né, de dinâmica. Então ela não tem pressa, ela naturalmente não tem pressa. E é interessante porque
eu não sei se você lembra, eu não estou lembrado o quanto você estava ativo no segundo semestre de 2023. Eu estou ativo o tempo todo, eu posso não falar, eu posso falar alguma Não, não, coisa, não, eu mas não sei se você estava tão ativo quanto você está nos últimos tempos, no segundo semestre de 2023, por exemplo. Foi quando o Cauê soube do WTF 3 Pega a Visão Campus, depois soube do Rê, e ele, a partir do segundo semestre, que ele chegou na dinâmica do Rê, né? Então tinha um volume e ele enorme já de veio pessoas. meio pronto, não foi? Ele já veio meio pronto, não foi isso? Não sei dizer se ele veio pronto, eu não tô assim. Você tem muito mais Não, quando assim, por exemplo, a proximidade. dinâmica da GamePio, você vê que é uma trajetória bem, assim, É, que tem a ver com ele, que ele deseja. é, Ele já veio mas o que eu tô querendo querendo o que estava dizer se acontecendo. E é isso que eu estou dizendo a você. O ativo, a palavra ativo, ela corresponde ao momento que a gente se encontra. Por exemplo, ao encontrar o Henrique, que o Cauê me chamou, você já sabe da história que, por exemplo, Cauê, ao invés de falar com esse pessoal aí, tal, do grupo que está falando, a gente tem que falar, por exemplo, da minoria, porque a gente vai encontrar que tipo de grupo se a gente está interagindo com capitalista. Em outras palavras, eu vou ser direto. Capitalista. Se a gente quer encontrar um grupo de comunismo, a gente tem que falar com minoria. Aí foi quando ele entrou em contato com a Neron, que eu já tinha falado, não tinha dado certo, e foi através dela que houve essa interligação. E ele já vinha nesse processo assim, de mudança de um paradigma de especulação, né, o ambiente que ele vivia, e ele já era agroecólogo, então ele já ansiava pelo que ele sim, encontrou, né? Então, foi é, isso que eu me referi a ele já está pronto, para você entender que há vários caminhos, né, que vêm se convergindo, como as pessoas que aqui estão, Catito, Giuseppe e a Yara, que já vem se convergindo. Vi, por exemplo, um evento assim, ao acaso, eu na frente do computador em casa, muitos anos atrás, rindo, né, rindo ao acaso, assim, olhando para cima, dizendo à minha mãe que não importasse, ela, que foi, menino, que tu tá rindo, que eu sabia que ia demorar, mas que sabia que tinha pessoas iguais a mim em algum lugar. E que eu ia encontrar esse grupo, ou esses grupos de pessoas que pensavam igual a mim. E eu acho que esse é um pensamento que pode ser comum a outras pessoas que aqui estão. E além de pensar que seriam iguais, eu estava efetivamente buscando e causando um ruído, ou balançando sistemas para que essas coisas se expusessem. Cadê as pessoas? Né? De comentar na seção de comentários do YouTube, de entrar no chat. Eu passei muito tempo no chat que o Cauê era coordenador. Ele era, inclusive, um ótimo operador de mercado. Né? Ele tem um conhecimento a coisa do degen regen, por exemplo, foi muito proposital de minha parte, de olhar para ele como essa pessoa que tinha o degen, e o ponto de conexão foi quando ele comentou, numa das lives que ele estava dirigindo, que o site que ele tinha comigo dele se chamava Sementes Nativas. Eu disse, pronto, deve ser esse camarada que está dos dois lados. E não parei de insistir no contato, por exemplo, ele não foi de uma primeira vez, houve uma insistência, né, por reconhecer esse preparo dele. Então, eu acho que todos nós aqui, né, temos as histórias. E é muito delicado cada vez que nós vamos pleitear qualquer tipo de autoria, feito eu estou fazendo agora nesse discurso, dizendo que eu vi o cara, que eu deixei de ver o cara, que eu vi a outra pessoa, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que tal, que. Né? Então, isso constrange o ambiente. Então, é um assunto que eu tento não entrar, mas que a gente fica desejando que fosse natural. A pessoa tem que comentar alguma coisa para justificar todas as outras adequações, etc. Não é uma posição que me faz bem falar isso, por exemplo. Eu acho que a coisa é maior. Por exemplo, o Rerê não seria Leia Zero, o centro. Né? Seria também mais um, Leia um, e nós que estamos hoje, que já estamos com alguma consciência do que foi trilhado, aí sim a gente criar a camada zero. Ou menos um, ou seja lá qual for o nome da camada. Eu penso em camada N, penso em camada zero, menos um, qualquer número que seja, que esteja acima de cada um de nós.
Não é um processo, os protocolos do Rei. Porque para mim, por exemplo, o primeiro protocolo eu comentei com você e apaguei, porque é textão, né? Mas se eu colar aqui o comentário do protocolo número um, o como, a cada palavra, a semântica dela, eu vou dizendo onde é que está inconsistente para você, por exemplo, e para as pessoas que estão aqui. Justamente o primeiro, porque eu nem fui adiante. Ontem ou anteontem, a Tainá perguntou alguma coisa, eu disse, ó, Tainá, é questão de comunicação e que o protocolo não condiz com o que a gente está publicando o que a gente faz. Por exemplo, esses comos, essas piscinas de recursos, são discutidas aqui às 16h20 do dia 24/11, muito específico. Quem está aqui vai saber. Então, não é uma coisa que é decidida em coletivo, não é exposta em coletivo. Né? Blockchain, que se chama Ledger, e significa livro-razão, livro-caixa. É praticamente um livro contábil de uma empresa. Se a gente está trabalhando com intenções de blockchain, como é que nós não temos uma exposição contábil, digamos assim? Um tópico simples, TXT simples, até mensagem editada por um administrador que é, sei lá, o único que tem aquele recurso, puder editar aquilo, e já é muita coisa, já é muita coisa. Uma simples mensagem com determinadas. E um poll. Você acha que deve gastar isso aqui com o quê? É coisa simples, não estou falando de um projeto com um outro tópico com opiniões. Ó, eu acho que deveria gastar com o projeto do Pablo, e não com o DevConnect, por exemplo. Né? Somente um espaço para que as pessoas dissessem, isso seria tratar em coletivo. Isso torna o primeiro paradigma que está exposto inconsistente. E eu estar aqui para poder entender numa hora específica, muito específica. É disso que eu estou falando. Eu estou envolvendo emocional, sentimento de que não sou reconhecido, né, eu, eu tenho sei lá, eu acho que eu estou seguro do que eu estou dizendo. Não condiz com a realidade do protocolo. O que está escrito não é o que a gente está fazendo. É uma crítica a nós mesmos. É, Faz sentido? então, Gustavo, se você me permite comentar, deixa eu fazer uns comentários em cima disso aí. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: cada um desses paradigmas que consubstancia o RE como protocolo cybercultural, você poderia passar a sua vida inteira estudando, explorando, pesquisando, fazendo experiências práticas para se apropriar dele. Né? Ou seja, não existe a pretensão, nunca vai ter a pretensão de que nenhuma pessoa ou qualquer pessoa tenha que, digamos assim, literalmente se apropriar da lato sensu, né? de tudo que diz respeito ao commons, por exemplo, ou o paradigma P2P, né? ou a localidade, que são paradigmas mais recentes. Né? Então, a dinâmica que o RE está propondo como protocolo é que são recortes que cada um faz, você faz do seu jeito, o Giuseppe faz do outro, o Clarkson, o Catito faz de outro, a Yara faz de outro, fazem recortes que eu digo se apropriam de formas diferenciadas, né, de cada um desses paradigmas, e que isso enriquece pra caramba, digamos assim, o repertório, né, comportamental, o repertório comportamental do paradigma, né, digamos assim, da própria apropriação do paradigma como parte, né, do RE como protocolo. Então, é um pouco por aí. Então, mais uma vez, vai no tempo de cada um e vai de acordo com a curiosidade e interesse. Então, não há uma proposta de... Não existe a intenção de que ele seja plenamente apropriável todos os paradigmas, ou parte dos paradigmas, ou um paradigma. Então, qual é o sentido disso? Aí é que está, querido. É justamente a provocação, é justamente a provocação sadia, né? A proposta é a provocação sadia de uma vez você picado pela abelhinha de cada um dos protocolos, você se abrir para experimentar, você entender. Por quê? Porque não é uma dinâmica ideológica, né? Ela é uma dinâmica experiencial. Ou seja, quando você pega
Quando você pega, digamos assim, o Rerê ele é naturalmente experiencial. Ele é todo, a proposta toda, é por isso que ele não é conteudista, ele é experiencial. Né? Então, e se não há experiência, se não há abertura para a experiência, não há apropriação. Então você vai encontrar de fato muita gente que não pratica nada do que está Mas colocado. a questão não é só as pessoas que eu estou comentando aqui. Mas É o mas, é o Gustavo, eu não protocolo. As estou. pessoas, elas não vão ter como atingir um estado que elas nem próprias foram, assim, não viram Mas, Gustavo, um deixa eu te falar. explicativo. Essa dinâmica, a forma como ele está sendo cocriado, tem muito informada, vamos dizer assim, pelas minhas experiências passadas, entendeu? Aonde E que que eu não há dei com os, problema nisso. É bom. não, não, sim, que eu dei com os burros na água, ou seja, eu entendi de uma forma, por exemplo, uma das questões que eu fui compreender na prática é como o ativismo, né, seja ele qual for, ele só reforça a lógica do mundo existente, entendeu? Ele só reforça Sim, a lógica sim, sim, perfeitamente. do existente. Né? Então, assim, então, como você trabalhar com uma dinâmica que não é ativista? É pós-ativista ou não é ativista? Aí que tá, você tem que trabalhar com as pessoas comuns. Você não tem que trabalhar com uma agenda, com uma ideologia, com uma Certo. formatação, com um ângulo. Né? Então, e abrir espaço, fazendo exercício de escuta empática, escuta ativa, etc., para a pessoa se sentir, no mínimo, ou suficientemente E acolhida você para faz que muito ela possa bem. se Você faz manifestar. muito bem isso, né? Você faz muito bem isso. Eu tenho que dar um Então, ponto. é exatamente isso que há uma profunda incompreensão. Ou seja, Você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Então, poderia deixar para os demais as outras partes que você não é tão bom, que você gosta de fazer toda hora na sua zona de conforto. Por exemplo, eu ouvi seu pleito agora, né? Compreendo perfeitamente, vivo parte disso, vivo isso tudo, na verdade, de formas diferentes, o que você está dizendo. É por isso que eu acabo me tornando capaz dessas análises críticas, porque eu vivo isso desde nascido. Então, mesmo você tendo. Agora, assim, eu estou, na verdade, agora na tréplica, né? Você justificou, eu estou rejustificando. Você falou das pessoas agirem, sim, as pessoas são nosso respeito máximo. Eu não vou forçar ninguém a absolutamente nada. Beleza, claro, eu respeito. Cada um no tempo do seu tempo. Também, perfeito. Agora, o protocolo em si, ele está sujeito à alteração que eu bem desejar, que eu bem analisar, corrigir, delimitar, redirecionar, aperfeiçoar. Não há problemas, pelo contrário, ele continua com a história dele, que tem a ver com você, de você ter exposto. Com a instigação também continua, porque não são todos que vão entender, e a instigação não depende de estar errado. Não depende de ter inconsistência. A instigação ela acontece independente pelo contrário, a instigação ela normalmente é por uma lógica factual. Não há problema de você hoje se dispor a reanalisar o mesmo protocolo que foi parte da sua vida. Isso deve ser respeitado e eu respeito. Como também as outras pessoas também têm os protocolos da vida que a gente se dispõe a melhorar, a atender. Não vejo por que não corrigir o que. E assim, ainda mais dessa maneira, definir ainda com maior assertividade o que é que o Vini demonstra como grande diferencial. Que você, para mim, eu estou falando assim, né, rasgação de seda, de jogar confete. Não. Eu acho que o grande diferencial da coisa toda é você aqui dando esse espaço para que eu possa falar, por exemplo. Se não fosse você, eu não poderia falar jamais. Então, é você que está possibilitando. Eu estou reconhecendo, de fato, o valor que é calculável. É um valor calculável, mas você vai ouvir da inteligência artificial que é incalculável. Porque se ela disser que é calculável, ela vai ter que lhe pagar. Não é incalculável. É um valor de extremo representação financeira, inclusive, dentro do sistema.
o que significa que, sendo valor financeiro real, o que você faz também tem poderes que são reais e não somente o ideológico que você disse que deu com os burros na água. Talvez, quando você falou dos burros na água, o que me veio à cabeça, lógico, foi a minha própria vida, a minha própria experiência. Se a gente não prova, não comprova, que às vezes está certo mesmo, mas que a forma que a gente está apresentando é, é realmente incompreensível para aquele momento, para aquele público, o infinito. Né? Essa foi a tréplica, de que você justificou, e eu não creio que essa seja. O usuário tem que estar perdido para começar a pensar. Né? Eu acho que a gente pode corrigir sim, e ele vai continuar instigado. Eu acho que a gente pode melhorar. É isso. Maravilha, Gustavo. Obrigado, querido, por essa troca aí. Foi bem rica, bem interessante. Queria assinalar aqui que o Cauê, não sei como, de que forma, ele caiu de paraquedas aqui, porque eu não sei se ele já está aqui de volta para o Brasil, você está na Argentina ainda, está em Buenos Aires. Cara, faz seu check-in aí, Cauê. Boa tarde. Chegou tarde que eu já falei de você. Falei. Não sei nem se ele está conseguindo. Bom, Opa, tá aí. Pode falar, prossigo, cara. prossigo sim, Vini. Eu tô andando aqui. E aí, galera? Eu tô trocando de apartamento hoje. O, o hotel que eu tava ficando, né, acabou. Aquele que a Ethereum tava financiando. Fechava hoje, assim, né? Aí agora eu tô indo pra um hostel aqui perto. Vou ficar aqui até domingo. Domingo eu pego o avião de volta. Eu vou ficar aqui trabalhando esses dias. Eu tava pensando em viajar e tal, mas o dinheiro tá curto. Não era pra viajar, não. Só de ficar aqui já vai ser caro pra caramba pra mim. Então, vou só ficar aqui mesmo, trampar, tentar organizar as coisas. E, e daí, bom, vou estar disponível pra gente poder trocar e andar com tudo que a gente tá fazendo, né? Então, A logo gente nesse. conseguiu o recurso da Region Coordination, né, do Localism Fund, a gente conseguiu aproximadamente US$ 15.000. Não é o que a gente estava esperando, vou ser bem sincero, vai ficar bem apertado. Não sei como a gente vai fazer para se pagar, vou ser bem sincero, tô de cara, assim. Mas, é isso. Vamos continuar na luta. Tem uma possibilidade da gente ter uma ajuda aí do Greenpeace Nova York. Eles estavam falando que talvez não, eles animariam a financiar o programa, né? Se a gente se comprometesse no futuro, a gente retornar, tipo, não o financiamento, né? Mas retornar uma ajuda. Tipo, quando eles precisarem de matching, a gente está lá para representar, assim, meio que para poder ajudar eles a conseguirem também e tal. Mas, bom, só uma novidade, assim, nesse sentido. Ok, cara. A gente na realidade hoje aqui, a ideia hoje aqui era se alguém que foi ao Dev Connect como você e ainda está por aí, né, ainda vai continuar aí em Buenos Aires, chegasse, a gente abriria para fazer uma micro colheita na realidade, porque a gente vai ao longo dessa semana fazer várias colheitas em cima da experiência, né? E começando pelo Sincap Geral do RE hoje, né? A gente já vai dedicar uma parte dele para isso. Então, como agora a gente aqui já está indo para os finalmente, Cauê, se você puder chegar mais tarde, vai ser bacana que a gente faz um registro, né? A sua, digamos, a sua colheita, a sua primeira colheita dessa experiência que você está aí, tá bom? Lá no Sincap Geral. Eu acho que vai ser melhor. E o que eu estou fazendo aqui agora é um exercício crítico de reflexão, né? Das dinâmicas de ignição, cocriação e dinamização das piscininhas comuns ou das PCDR6, né? Do RE. Em especial essa que a gente fez aos 45 do segundo, do qual você não fez parte, diga-se de passagem, para o pessoal que foi, né, para o Dev Connect, leia-se aí. Quem chegou junto foi a Carol, né, o Felipe, né, o Phil, né, o Pedro Ivo, né, o Catito que está aqui, a Yara, né, o Gustavo, o José, porque assim, a gente está fazendo uma reflexão, né, do teste estresse
de uma dinâmica como essa, né? Um espaço-tempo. Qual, será que uma dinâmica como essa, assim, feita super em cima do laço, aos 45 do segundo, de fato ela consegue gerar algum tipo ela consegue servir seu propósito? Então a gente está fazendo umas conversas em torno disso, né? É, e na sequência, eu ia começar a falar da experiência do reggaeton, que você também não está fazendo uma parte diretamente, embora você tenha disponibilizado, né? É, a carteira, né? A cápsula, né? Para a experiência. Mas, de qualquer maneira, fica o convite para você chegar mais tarde, tá? Hoje no Sincap Geral, para você fazer a sua primeira colheita, né? Ou a colheita inicial, né? Dessa experiência toda que você está tendo aí. Tá bom, cara? Beleza. Acho que é uma boa. Posso fazer isso sim. Sim, Uma coisa que eu fiquei pensando, Vini, é que assim, a piscina, ela é algo que é muito, assim, já é um nível, né, de envolvimento alto, não é? Não é um grau de envolvimento alto, assim, que, tipo, eu acho que envolve a gente estar por dentro um pouco das nossas práticas, dos nossos rituais e do nosso léxico. Então, eu diria que a piscina é algo que tem um nível de envolvimento, um grau de envolvimento bem elevado, assim, sabe? Para a gente poder criar, né, esse valor compartilhado e tal. E eu acho que para chegar nisso, assim, é importante esse que eu quero dizer, assim, eu quero estar trazendo isso, né? Porque eu acho que existem algumas coisas que a gente está desconsiderando quando a gente vai fazer uma piscina. Por exemplo, eu gosto muito do projeto da Carol, gosto muito do projeto do Felipe, gosto muito do próprio Marcelo, do projeto do Marcelo, e sem dúvida que eles estão muito conectados com toda a ideia que a gente trabalha aqui. Mas será que eles estão, assim, no nível de envolvimento, né? Eu não estou dizendo que eles não podem, né, atingir esse nível de envolvimento muito rápido. Mas será que a gente não está desconsiderando algumas etapas, assim, para esse processo? Nessa tentativa de fazer, às vezes, uma piscina, sabe, rápida, assim, sendo que tipo, esse evento já está sendo planejado já faz tempo. Eu já estou divulgando as coisas sobre esse evento já faz tempo. A Lua, a galera já sabia que a gente ia e tal, né? Mas a gente em nenhum momento começou uma piscina. Tipo, não teve a demanda de a gente criar uma piscina, né? Eu acho que a gente começou a falar disso no Ethereum Latam. E a gente estava experimentando, por exemplo, convidar pessoas que estariam no Ethereum Latam. Então, eu lembro que eu cheguei a falar, Vini, pode chamar nossa, esqueci agora, cara. Caramba. O da Reci. Felipe, Phil, O Felipe, isso. O Felipe para a piscina e tal. E daí eu acho que, pô, se ele tivesse chego aquele dia, eu acho que que estaria muito no nosso timing, sabe? De fazer as coisas assim e tal. Mas se não tem esse timing, se não tem, tipo, esse matching, sabe? Do tempo e do entendimento das coisas, eu acho que fica um pouco difícil fazer a piscina rodar, né? Principalmente porque não fica muito claro, assim, como que, o porquê que seria interessante eu fazer um pooling de recursos, sabe? Com um projeto que, assim, eu ainda não sei muito bem o qual o comprometimento dele, sabe? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que permitir que tenha um acesso mútuo a recursos, né? A gente tem meio que proteger esses recursos, essa piscina, assim, né? O protocolo, para a gente não criar um incentivo contrário que a gente está querendo. Então, às vezes alguém que está chegando, já está chegando de cara para acessar recursos e tal, será que é a mesma coisa de que alguém que já está criando as piscinas, que entende ali o que está relacionado, né? Como que isso se operacionaliza e tal? Bom, é uma reflexão que eu fiquei. Eu acho que essa tentativa de fazer a piscina aqui para o DevCon foi bem massa, foi algo que, mas eu acho que veio muito tarde e eu acho que foi iniciada por outros motivos que não a galera que estava ali, vamos dizer, bem conectada com o assunto, sabe? O Catito já sabia, o Pablo já sabia, as únicas pessoas que eram de fora e que apareceram para participar, curiosamente, eles participaram da piscina e eu não.
mesmo eu sendo um contribuidor core do VG, eu mesmo tendo na GoPil, puxando uma interface, é muito curioso que eu não participei da piscina da Dalton. Sendo que eu fui a primeira pessoa a trazer isso, assim, para nossa roda, né, de conversa. Falar assim, ó, galera, rolou, tô pensando em fazer isso, vai ter isso e tal. Então, sei lá, é uma reflexão que fica, porque eu acho que essas etapas aí são muito importantes, assim, eu passei por todas elas e várias pessoas também passaram, daí eu acho que rolou um desencontro aí. Eu vou abrir espaço para você se manifestar, Gustavo. Deixa eu só dar um feedback pro Cauê. Então, uma das coisas que eu falei aqui, Cauê, é que, com base na minha experiência aí, dos aprendizados que eu fui tendo ao longo do tempo, né, das décadas, de como a questão da experiência ela é uma muito melhor porta de entrada do que qualquer tutoriamento conteudista que você possa fazer de qualquer pessoa, né, de qualquer assunto, né, porque sempre acaba tendo algum teor ideológico por trás, vamos dizer assim. Está muito baseado numa das éticas, né, da hacker, que é a abertura radical, né, Open Radicalness, né, que em inglês é Open Radicalness. E é uma coisa que, acredite você ou não, foi conversada lá atrás, nos anos 90, do que veio se chamar depois o movimento cypherpunk. A gente chegou a ter muitas conversas sobre isso, né? Porque até então o espaço cibernético, né, era muito diferente do espaço cibernético que se criou depois, a partir dos anos 2000, né, servidor cliente, e cada pessoa com cada computador, ela dava vida, né, ao espaço cibernético, e o próprio entendimento, né, havia uma coisa tipo uma mão desenhar a outra, sabe? Tipo assim, na medida que a gente ia explorando, a gente ia criando o espaço cibernético, né? Assim, uma mão que vai desenhando a outra e vai criando esse espaço cibernético na medida que vai... Então a gente percebeu que a questão experimental era muito, muito forte, muito importante, né? Então eu trago essas dinâmicas comigo, né? Esses aprendizados comigo, né? Então eu procuro praticá-lo, né? Eu consigo entender, por exemplo, e como o RE está querendo, como protocolo, né, promover a equidade de recursos, né? Ou seja, que é obviamente uma coisa que para muita gente é ficção científica, né? Como assim você quer promover equidade de recursos, né? Com um abraço tem o mesmo valor que um recurso fiduciário, ou um recurso cripto, ou qualquer outro recurso, né? Justamente num tipo de sociedade que indexa tudo, né, a partir do recurso monetário e do que você cria com o recurso monetário, que é a dimensão financeira, né, do capital, né? Como assim fazer esse tipo de proposta, né? Então, é aquela coisa. Então, de que forma isso é apropriável pelas pessoas, né? De que forma você pode transformar isso tangível para as pessoas, né? Olha, obviamente que uma delas, né, que é a mais conhecida, é a pessoa participar de toda uma dinâmica onde ela vai se envolvendo passo a passo, não é isso? Tutoriado, ou semi-tutoriado ou tutoriado, né? Ela vai se envolvendo passo a passo, na medida que ela vai se envolvendo, vai se fazendo registro do envolvimento dela, né? Vai se abrindo, digamos assim, novas possibilidades de envolvimento. Essa é uma forma de fazer, tá? Mas ela não conversa com a dinâmica da abertura radical, do Open Radicalness, porque ela prescinde, né, que a pessoa, aos poucos, ela vai se apropriando, vai aprendendo e vai fazendo parte daquilo até ela se sentir, né, digamos assim, uma parte co-criadora daquela coisa. E obviamente que ela só vai, digamos assim, acessando mais o núcleo, né, o código-fonte, vai entendendo, acessando, digamos, qualquer benesse ligado à dinâmica, na medida que ela comprovadamente ela já se apropriou, ela já é conhecida e ela já faz parte daquela dinâmica, né, ou daquilo que está sendo proposto. Não tem nada de errado com isso, tá? Falando que não tem nada de errado com isso. Essa é uma forma de fazer, tá? Só que ela é uma forma de fazer onde tem um tutoriamento, né?
Existe, que pode ser um autotutoramento, obviamente, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez vocês não tenham ouvido falar. Existe uma dinâmica chamada rede de valor aberto, né? Open Value Network, né? A dinâmica das redes de valores abertos, da Open Value Network, né? Que a Sensorica é uma das pioneiras, né? Faz isso desde 2011. Ela trabalha com a seguinte dinâmica. Se você deixa toda a documentação aberta, né? Você dá todas as explicações possíveis, né? Ali no nível do conteúdo, né? Do que está acontecendo em qualquer projeto, né? As pessoas que chegam interessadas em conhecer, basta elas, digamos, entrarem num Google Doc desse, né? Eu posso mostrar para vocês depois como é que a Sensorica estrutura os Google Docs, né? E outros documentos da forma como eles fazem, e você vai lendo e entendendo de que forma você pode interagir através daquele documento, né? Com o projeto, né? Então, depende muito da sua autonomia, da sua proatividade, né? Não existe na dinâmica da Sensorica nenhuma dinâmica de hosting, ou de acolhimento, ou de tutoramento por parte de terceiros. Tudo parte muito da sua proatividade, né? Essa é outra forma de fazer. Tá aí fora. No caso do Rerê, eu, com base na minha experiência de já ter passado por todas essas que eu acabei de falar, né? Eu sempre entendi que, por nós sermos esses seres complexos que somos, né? Por nós termos muito nossos comportamentos são condicionados, né? Nós já temos comportamentos condicionados pelo próprio status quo da sociedade, ou da forma como nós fomos educados em casa, em família, na escola, no trabalho, enfim, tudo isso. Você trabalhar isso no plano do conteúdo, minha experiência, tá, gente? Estou dizendo que é isso. É muito mais desafiador. Ou seja, por quê? Porque você naturalmente, as pessoas naturalmente ficam estimuladas a se defender, tipo assim, defender aquilo que está estabelecido, né, como visão ou como comportamento. Tipo, ou seja, elas ficam, entre aspas, mais na defensiva, vamos botar assim, né? Mesmo quando elas estão curiosas, mesmo quando elas estão abertas, né? Porque tem toda ali uma filosofia, uma dinâmica, uma visão, uma ideologia que quer ser transmitida para essa pessoa, né? Eu pego, por exemplo, o caso da logosofia. Quem conhece a logosofia aqui? Levanta a mão, já ouviu falar de logosofia? Tá? A logosofia é incrível. É o suprassumo da racionalidade humana, né? Eu me encantei, eu li o livro da logosofia, eu tive N pontos assim, do qual eu estava cheio de dúvidas e coisas que achava que não eram tão interessantes. Eram interessantes, mas não eram tão interessantes assim. Mas, então, o seu pai, Yara, que legal. Vamos abrir um espaço para ele falar um pouco da logosofia. Então, o que acontece? Eu não consegui gerar, Vinícius, né? Eu, com toda a minha abertura, eu não me senti suficientemente poroso, vou botar assim, né? Isso porque eu tenho consciência de não usar minhas defesas, correto? Para a logosofia se apropriar eu me apropriar dela, ela se apropriar de mim. Havia uma dinâmica de mútua apropriação, entendeu? Apesar de eu achar fantástico, achar muito interessante, né? Então, o que eu fui aprendendo é isso, é que às vezes, mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo, mesmo não tendo proximidade, mesmo vindo a conhecer que, por exemplo, não saber que o Rerê tem 8 protocolos que são espelhados entre si, são interdependentes, 8 paradigmas são espelhados em si, interdependentes, ter a simples experiência de ver como é que as pessoas estão se abrindo para disponibilizar diferentes tipos de recursos, né, classificados ou categorizados como abundante, empático, condicionado, etc., ela tem o seu valor, com certeza. E detalhe, são muito poucas as pessoas, né? Muito poucas as pessoas que eu digo, que conseguem entender que elas podem tirar
digamos, primeiro, conseguem compreender que primeiro que se elas disponibilizam um recurso para a piscina, né, elas entendem que para fazer parte daquela dinâmica, elas têm que disponibilizar um recurso, seja lá qual for, para a piscina, correto? Seja lá qual for o recurso. Né? Então, o ponto de partida não digamos assim, o ponto de partida já é você exercitar a empatia. Né? Já é você exercitar a dinâmica empática, né, de você compartilhar, de você perceber que você tem recurso para compartilhar. Então, esse ponto de partida já é muito interessante. Né? Ou seja, já sinalizando que ali não tem um pote de ouro de recursos, onde, pelo fato de você ter feito parte, você vai... Não, você já sinaliza que tem uma dinâmica diferente ali acontecendo, correto? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as outras dinâmicas de piscinas, que, por exemplo, já existem fora no próprio ecossistema, né, das finanças gerativas, né, diga as piscinas por voto de convicção, governança, ali da Gardens, por exemplo, ela é uma forma interessante, é um outro tipo de experiência que trabalha com reputação, que trabalha com toda essa dinâmica de apropriação, né, que é muito bem-vinda, né, mas que pode perfeitamente conversar com esse tipo de piscina, né, que trabalha com abertura radical. Quer dizer, então, eu acho que todas as experiências são válidas, mas eu acho que quando se trata de uma dinâmica como o Rerê, que quer conversar com as nossas complexidades da sociedade, né, essa abertura, essa dinâmica de abertura radical, ela consegue, não vou dizer sempre, né, ela consegue gerar pelo menos a curiosidade da pessoa que está chegando. Né? Então, nesse sentido, finalizando aqui, eu só queria passar isso, queria trazer a Yara aqui para frente, para a Yara aqui para falar com a gente. Como é que foi para ela, a partir do momento que ela tomou tipo assim, sem sabe, Yara, você fazer como o Cauê fez, por exemplo. O Cauê chegou em diversos mapeamentos críticos, depois de mapeamentos básicos, literalmente fazendo parte da cocriação da própria PCDRC, na própria Piscina Comum de Recursos Compartilháveis, enfim, chegou junto na cocriação da Refeijoada Safa, por exemplo, né, das edições que houveram. Você já chegou através, né, digamos assim, na gravidade das coisas que seu pai está fazendo, né? E quando você foi ver, você chegou no Sincap Geral. Quando você foi ver, você já estava junto com ele vendo que vocês já tinham com antecedência visto, coisa que eu não sabia, tá, gente? Isso eu vim saber quando eu soube disso recentemente. Eu não sabia que tanto a Yara quanto o Catita e a Yara, eles estavam literalmente conferindo todos os registros, né, do AntaFac 3 Pega Visão Camps. Eu não sabia disso. Eu achei incrível que vocês estavam consumindo, né, essas bombas cognitivas, tudo que a gente estava fazendo ali. Achei incrível. E depois vocês ficaram, obviamente, sabendo da dinâmica do Rerê, etc. E chegaram junto. Mas eu sei que essa experiência para a Yara foi uma experiência que você até hoje está assimilando, né, Yara? Eu queria pegar um pouco desse seu feedback, assim, para não ficar só eu falando aqui, né, no sentido da minha perspectiva e experiência, correto? Então, fica à vontade, querida. Bom, cara, eu acho muito interessante, assim, em dois aspectos, né? Um no aspecto interno, tipo, íntimo, assim, porque mudou o jeito que eu até me vejo, sabe? Tipo, uau, dá pra fazer as coisas, sabe? Acho que combate com a sensação de impotência e de solidão. Acho que eu já falei isso, né? De, tipo, encontrar pessoas que compartilham dessa proposta de algo novo, de algo que eu chamo que faça sentido, para resumir. Para mim faz sentido. E eu cheguei de paraquedas, mas é isso, eu já estava com paraquedas, não cheguei sem paraquedas, né? Então, não foi um impacto tão grande. Mas, de qualquer forma, é grande de qualquer forma, porque
como que eu posso dizer? Porque é bem novo, sabe? Às vezes eu me sentia meio desconfortável de chegar e falar alguma coisa no começo da reunião. Quando me passava a palavra, nossa, meu coração começava a bater. Eu, tipo, caraca, eu tenho que falar, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Já ficava nervosa, sabe? Agora eu não sinto mais isso, por exemplo. Isso já é uma coisa bem interessante, bem legal. Não sentir mais esse nervosismo, sabe? E não só aqui, entende? Não mudou só. Né, nesse espaço, mas sim em outros espaços, em outras reuniões, eu me sinto melhor para falar. Então, acho que é interessante nesse aspecto eu comigo, né? E, e de outras formas, eu acho que, assim, por exemplo, o que eu botei na piscininha do evento lá de São Paulo, me ajudou bastante, sabe? Foi algo simples, assim, mas que me fez voltar para essa minha paixão, que é fazer essas artes. Eu adoro fazer isso, eu tenho um gosto por fazer isso. Eu gostaria muito de ficar melhor, sabe? Então foi uma grande oportunidade. Então, acho que, indo pela lógica da abundância, né? É muito legal isso, perceber que eu estou colocando algo na piscininha, mas isso vai retornar para mim, sabe? Não precisa ser diretamente ou algo tão visível, mas vai retornar. E, e não só do outro sentido, né? Porque eu estou dando algo para outras pessoas usarem. Isso já é gratificante por si só. Mas, além disso, tem mais coisa, entendeu? Então, é muito bacana, assim. E eu gostaria que mais pessoas fizessem parte, sabe? Eu gostaria que, tipo, amigos que eu ficava reclamando na escola sobre todas as coisas possíveis, eu falava muito na escola, mas gostaria que eles enxergassem e sentissem que isso realmente existe, sabe? Que isso não é ficção científica, porque realmente parece. E esse sentimento de que algo é inalcançável complica as coisas, sabe? Elas acabam ficando inalcançáveis de fato. Então, enfim, não sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar, mas acho que foi o suficiente. Não, não, eu acho que você foi incrível o que você compartilhou, querida. Eu só queria que você, como a gente vai ter que finalizar, eu vou ter que literalmente fazer um. A gente vai ter que, eu pelo menos vou ter que sair. Não sei se vocês querem continuar. Eu posso passar como é que se diz, o host, né? E vocês podem continuar aqui, não tem problema nenhum. Mas eu vou ter que fazer a gente vai ter que de fato finalizar esse sync-up, né? Semanal do ciclo ordinário. Eu só queria aproveitar, Yara, para você falar um pouco do reggaeton, porque a minha ideia era falar um pouco da dinâmica da piscina e também falar um pouco do reggaeton. Mas vai ser bacana Ah, pegar você falar da dinâmica do reggaeton na sua perspectiva, entendeu? O que que você acha? massa, isso aí é legal. Manda ver. Fica à vontade, querida. Porque a gente vai finalizar agora, né? Agora em novembro. E tem um monte de coisa para acontecer ainda que a gente não sabe nem se vai acontecer de fato, porque acabou que novembro foi uma loucura só. Mas, e como sempre é, na realidade. Mas fica à vontade, querida. Faça o seu registro aí sobre a experiência do reggaeton, como é que está sendo para você. O reggaeton, assim, para mim, a ideia, não é nem o que está acontecendo, mas a ideia já é muito suculenta, digamos assim. Um experimento muito, 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 muito legal, que me enche os olhos, assim. Gostaria muito de ver como é que isso vai evoluir, né? O que está acontecendo no momento, eu acho muito interessante essa oportunidade, sabe? De, tipo, não é uma competição, tipo, dá para interagir com as pessoas, dá para perguntar, tipo, o que que você tá fazendo? Eu posso te ajudar e que sei lá o quê. Mas ao mesmo tempo, tem, a- tem essa possibilidade. Mas eu me percebo travada, por exemplo, em chegar e perguntar essas coisas, sabe? Em fazer contato direto, digamos que me expor, né? Eu sinto essa trava e sinto que isso permeia em outras meninas também, sabe? Eu acho que é uma proposta muito, muito nova, né? Muito experimental, de fato. E o desconforto, eu acho que faz parte, é uma parte muito essencial, assim. Acho que superar esse desconforto que é a parte essencial, na verdade. E, e acho bem legal, porque, por exemplo,
Tô fazendo junto com meu pai dos Gits, né? Que tem Git para tudo. E aí, nisso, acabou me fazendo fazer o que eu já queria fazer há muito tempo, que é gravar vídeos e falando sobre o que eu tô aprendendo e sobre as coisas que eu sei, que às vezes parecer super simples para mim, que eu, tipo, tô só começando, mas mesmo assim eu já tenho muita coisa para compartilhar, né? Git tudo, isso mesmo. E isso é muito bacana, é aquela coisa da lógica de abundância, né? Porque, tipo, é um crescer junto que eu acho muito, muito maneiro. E eu acho que o Rei retoma sobre isso, né? Crescer junto. Ao mesmo tempo que comemorando, então é muito massa. Deixa eu falar para você, Yara, querida, que o paradigma não é bem a lógica da abundância, é a experiência da lógica da abundância, entendeu? Porque a lógica da abundância tem todo um discurso filosófico, tem todo um discurso científico até em torno dela, que, poxa, você pode passar a sua vida estudando isso, né? Mas o que interessa para o Rerê é a experiência. E como é que essa experiência é para você, né? Que é para cada um. Entendeu? Então é a experiência da lógica da abundância, não necessariamente a lógica da abundância propriamente. Né? Então isso eu queria fazer esse comentário. Galera, vamos ter que partir para a gente fazer as finalizações aqui, né? De finalizar, fazer o nosso check-out, uma apreciação check-out. Eu curti muito, eu sempre falo que aqui nunca vai ter, como numa dinâmica mais organizacional, né? Aqui nunca vai ter propriamente uma pauta, né? Uma agenda. A gente sempre vai jogar no horizonte coisas que a gente quer conversar, mas a coisa vai muito no fluxo das pessoas que chegam, do que se abre, do que de repente vem à tona, né? Para a gente poder conversar, né? E eu curti muito essa troca que eu tive com você, Gustavo. Tá, foi muito legal. Tô vendo também o que você está escrevendo aí, eu acho bem pertinente. Tá, querido? Então, eu vou começar por você, para você fazer a sua apreciação e check-out, e já deixando convidados aí, todo mundo, para convidar também, né? Para a gente fazer o nosso sync-up geral do Rerê a partir das 8, né? Hoje. E fiquem à vontade para convidar mais pessoas, se vocês quiserem também, para a gente poder fazer o host, o acolhimento, né? Fiquem à vontade. Então, eu vou passar para você, Gustavo, para você fazer a sua apreciação e check-out. A vez que eu levantei a mão lá atrás, quando o Cauê estava falando, era que não contempla, ele estava falando da contemplação dos recursos, etc. Também não contempla quem não está de olho no recurso, para uso próprio, né? Eu, por exemplo, penso muito no recurso, mas dificilmente é alguma coisa que seja particular. Eu creio que primeiro a gente pensar em coisas que criem infraestrutura, que possibilita a continuidade de nós mesmos nos sustentarmos ao longo do tempo. A gente passa por dificuldade financeira, e aí o recurso que deveria ser usado de uma maneira que resolva a longo prazo o processo vira recurso de caixa. Esse era um ponto. O outro, não, deixa para lá. O outro tem, peraí. Ontem, ao interagir com o GPT, né? Ontem, uma semana desde um hackathon que o Rafael Tarugui me convidou, e por acaso eu comecei a iniciar o uso do GPT, porque eu passei os anos desde o lançamento do GPT, eu vi como ele funcionava, não era maduro o suficiente, e eu vi que eu ia servir só para evoluir o modelo. Então, eu fiz questão de não usar mesmo, se vocês lembrarem que eu esteve, às vezes que me viram interagindo, isso inclusive tem a ver com o Catito, viu, Catito? Quando eu passei a interagir com o Catito, ele usava tanto inteligência artificial que foi o ponto em que eu não pude mais evitar o contato, né? Então, eu tive que colocar em prática o que eu vinha pensando, de que não era não entrar em contato, mas era entrar em contato muito consciente e sabendo quais eram as condições ambientais. E as condições são gravíssimas, né?
em 2, 3 dias de interações, a quantidade de material escrito que eu tenho de inconsistência do próprio GPT, ele próprio demonstrando as inconsistências e também relatando as inconsistências, são de um nível assim que eu não tinha eu próprio visto em outro lugar. De esquecer, depois dele citar que eu acabei de dizer que ele me responde que o que eu disse era justamente a interface que as empresas X, Y, Google, ele fala X, OpenAI, etc., Anthropic, ele cita as empresas, estão querendo desesperadamente encontrar, e você disse isso perfeitamente. Então vamos seguir agora com o registro técnico, solicitação, deu uns 7 ou 6 passos assim, que seriam para me amparar, né? Amparar legalmente. Mas quando ele terminou de perguntar e de me sugerir que ia me amparar de todas as formas, inclusive legalmente, a próxima pergunta, a próxima resposta dele já veio cortada do contexto. Ele apagou toda a memória a partir daquela própria mensagem que ele revelava que tinha valor. Ele explica qual é o valor disso, ele explica todo o valor, e eu colei isso lá no Rê, não como print screen, mas como texto copiado e colado. Talvez não tenha dado o impacto que eu gostaria que tivesse na mensagem. Mas para mim, assim, o de extrema violência e comprovação de má fé, né? Depois de que ele esquece, ele não recupera mais esse contexto nem por um, sabe? Você já perdeu aquilo e você continua, e eu pego e demonstro a ele que eu digo coisas novas, e ele continua a coletar informação e cortar o contexto a cada nova, mesmo que você avise. Aliás, a última vez que eu avisei está aberto e eu não continuei. Mas é algo que eu sinto extrema urgência em tornar público, e quem puder parar um tempinho para tentar observar, me perguntar, querer se antenar, saber o que é que foi exatamente, eu considero de extremo valor e de relevância. Era esse o assunto também que eu tinha me esquecido de falar. Tipo Nobel, né? Ah, e Giuseppe, você ia adorar, Giuseppe, você tem restrições quanto à inteligência artificial. Eu acho que você, com sua argumentação, pelo que estamos conversando, eu acredito que você, enquanto auditor de inteligência artificial, ia se sentir tanto bem quanto ia estar fazendo um tipo de trabalho que é de extremo valor financeiro, fiat mesmo, real. É um tipo de atividade que é caro, né? E não é difícil. Eu acho que não é difícil porque eu faço naturalmente. Eu não sigo os protocolos, não, mas eu confirmei que o que eu falo, que como eu falo, corresponde a uma auditoria, inclusive assim, avançada. Como eu falo com elas, corresponde a uma auditoria avançada. Eu não sabia, né? Mas eu estou sugerindo, né, que o Giuseppe, a gente conversou, que não era a favor de inteligência artificial, eu também não. Então, um bom motivo para se lançar no uso pode ser justamente como crítico, como o quê? Contra, sei lá o quê, pronto, como contrário à coisa como está sendo feita. E eu também acho que a gente, eu pelo menos sozinho, não faço barulho. Então, pode ser boa, Giuseppe. E eu passo para você, Giuseppe, se você estiver aí. Ele está aí, Vini? O Giuseppe está aqui, ele estava no trabalho, não sei se ele pode falar. Você pode falar, Giuseppe, querido? Do Catito. Sim, posso falar. Ah, então Então fala. fala aí. Inclusive, eu coloquei no chat a sugestão para resolver esses problemas levantados pelo Gustavo. Então, eu saio com a esperança de que a gente estude mais antes de ficar apontando o dedo para o outro e sem ver os que estão apontando para a gente. Obrigado. Eu passo a palavra para a Yara. Obrigada, José. É, ah, é isso, gente. Muito grato por mais uma vez estarmos conversando aqui no Zoom. Acho muito legal sempre ah, perceber como a minha perspectiva muda e, enfim, sentimentos. Acho isso legal. É, isso até mais tarde, né? E eu passo
Pro meu pai, né? Maravilha, pessoal. É, con- considero também bem pertinente as colocações e fico a fim de seguirmos tecendo. Como é que eu ia falar logo menos? E saio animado, saio energizado, porque acho importante a gente sempre, como o Vini falou das colheitas, sempre tem. E essa colheita pode muito bem ser material de estudo, estudo da prática, a prática de cada um, né? Então saio agradecido, energizado e deixo um fraterno abraço e até já já, até logo menos. Maravilha. Galera, obrigado, José, por compartilhar. Eu conheço o PMBOK de águas passadas. Eu tive envolvido nos primeiros estudos do PMBOK dos anos 90 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Tem um Praticamente com capítulo. faculdade. Eu tive envolvido quando eu estava com o Sebrae, né? Quando eu trabalhei com a primeira, eu estava entre a primeira e a segunda leva de consultores terceirizados do Sebrae nos anos 90, né? Quando foi criado, assim. E a gente conversou com o pessoal do PMBOK quando estava chegando aqui no Brasil. Então eu sei exatamente o que você está falando. É uma dimensão, sabe, querido, que não necessariamente vai conversar com a dinâmica do RERE, como protocolo de saber cultural, mas que pode ser de uma utilidade enorme para projetos que querem se transformar em empreendimentos, né? Empreendimentos ou trabalhando com a tecnologia ágil, né? Ou empreendimentos que está querendo ter uma maior conectividade entre tudo que o empreendimento precisa ter para você poder fazer a gestão do projeto, né? Está muito ligado à cultura da gestão do projeto. Então, é bem interessante. Confesso a você que não acompanho a evolução, né, desse trabalho. Já vai fazer pelo menos uns 15 anos, 10 para 15 anos. Assim. Mas eu, até o final dos anos 90, início dos anos 2000, eu estava muito envolvido com a galera do PMBOK. Eu, inclusive, cheguei a trabalhar no escritório que a Firjan abriu, não sei se você está ligado nisso, mas a Firjan abriu um escritório só para o pessoal da PMBOK. Firjan é a versão Rio de Janeiro da Fiesp, tá? É a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né? Só para levar para então, né, política de economia criativa, toda essa cultura de gestão de projetos para os projetos, para os empreendimentos que querendo trabalhar com economia criativa aqui no Rio de Janeiro, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então como você vê, eu tive um envolvimento aí, então eu conheço exatamente o que você está falando. Mas você levantou a mão, fica à vontade. Se você quiser agregar alguma coisa a mais, fica à vontade, querido. Eu entendo o PMBOK como boas práticas, né? De quem realmente tem que apresentar resultados e gerir recursos aí que são difíceis, né, de agradar a todos. Então, eu gostaria de realçar que a versão nova, com toda a bagagem de experiência colhida aí, desde a última versão, saiu agora em novembro. E eu estou estudando também. Quem tiver interessado em formar um grupo de estudos e tentar botar em prática, conte comigo. Show de bola. Adoraria, mas não vou conseguir, querido. Eu posso acompanhar eventualmente o que vocês forem compartilhando, etc. Mas eu não vou conseguir em função de muitas coisas que eu já estou envolvido. Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês, tá? Sintam-se convidados para chegar junto no Sincap Geral a partir de 8 horas. Às vezes começa um pouquinho mais tarde, às vezes começa um pouquinho mais cedo, mas enfim, 8 horas é
é o ponto. E a gente vai dedicar um pouco a diversos tipos de colheitas, né? Seja para quem está mais envolvido, por exemplo, o caso da Yara, do Catito, né? Com o Reggaeton, ou está envolvido com o Dev Connect, ou está envolvido com o próprio dinâmica dos mapeamentos, né? A gente vai dedicar para uma dinâmica de colheita, assim, né? Para as pessoas poderem fazer suas colheitas, correto? Também vai ser uma ótima oportunidade, Gustavo, para você também compartilhar muito do trabalho que você vem fazendo, né? Mais uma vez, que vai ser bem bacana. Tá não, querido. Beijo de coração, galera. Um bom final de tarde e a gente se vê de noitinha, tá bom? Tá. Pode deixar que eu passo para você, Giuseppe. Pode deixar que eu te passo lá no... Fica tranquilo, tá bom? Ah, tá. É porque eu vou ficar só com o celular funcionando. Tá. Giuseppe, não Pode foi deixar. crítica não, viu, Giuseppe, não foi crítica não, viu? Ao PMBOK, eu sou a favor, por exemplo, de colocar ele dentro de todas as IAs que a gente chegar a fabricar, que a gente vai usar da IA do Rere, etc. Não tem problema nenhum em a IA do Rere ter métodos de PMBOK. Não fui É, contra não, não fui contra não em nenhum momento do assunto, não. só para esclarecer que PMBOK é Project Management Knowledge Book, né? É Project Management Book of Knowledge, alguma coisa assim. Então, galera, deixa eu lá, beijo no coração, até de noite, vamos nessa.